governo queimou os arquivos do asilo Blackwood em 1983. Eu sei porque encontrei a ordem de destruição assinada pelo Ministério da Saúde, com uma única anotação à margem. Nenhum vestígio dos incidentes pode permanecer. Mas eles esqueceram um detalhe. Os pacientes não morreram. Eles foram transferidos para outras instituições sob nomes falsos. E em todos os novos prontuários, uma mesma observação médica se repetia: autoenucleação bilateral sem motivo aparente. Eu passei 12 anos rastreando esses casos, 12 anos coletando depoimentos de enfermeiras aposentadas, guardas noturnos e um psiquiatra que se suicidou em 1991, deixando um bilhete. Ela ainda está com fome. O que descobri vai além de qualquer diagnóstico psiquiátrico. Todos os 47 pacientes do asilo Blackwood arrancaram os próprios olhos no mesmo dia, à mesma hora, usando exatamente o mesmo método, dedos enfiados nas órbitas até alcançar o nervo óptico, torcido até se romper. O mais perturbador, eles estavam em alas separadas, alguns amarrados a camas. 2 sequer tinham força nos braços por conta de medicamentos. E ainda assim, todos fizeram isso, simultaneamente, sem gritar. Os relatórios descrevem cenas de silêncio absoluto, apenas o som úmido de tecido sendo rasgado. Quando os funcionários chegaram, encontraram os pacientes sentados em posição fetal, segurando seus próprios globos oculares como oferendas. A última entrada no diário da enfermaria, escrita pela enfermeira-chefe antes de desaparecer, continha apenas isto: eles disseram que precisavam tirá-los antes que ela os comesse de dentro para fora. Perguntei quem era ela. Todos apontaram para o canto escuro da sala, onde não havia nada, onde não deveria haver nada. Mas agora eu também vejo. O Dr. Leonel Varga chegou ao asilo Blackwood em 9 de novembro de 1982, 3 semanas antes do incidente. Seu diário pessoal, que sobreviveu porque estava no carro naquela noite, descreve o lugar com clareza cirúrgica. Paredes do corredor principal, pintadas de verde hospital, a tinta descascando como pele queimada. O cheiro persistente de amônia não consegue disfarçar o odor subjacente de carne deteriorada. Os pacientes, todos do sexo masculino, entre 28 e 45 anos, apresentam padrões idênticos de comportamento. Sentam-se perfeitamente imóveis por horas, apenas sussurrando ocasionalmente a palavra limiar. Varga era neurologista, não psiquiatra. Tinham-no contratado especificamente para estudar um fenômeno peculiar. Todos os pacientes, sem exceção, mostravam lesões idênticas no córtex visual secundário, como se algo estivesse literalmente se alimentando da parte do cérebro que processa imagens. Seu diário detalha experimentos horripilantes. O paciente, 12, código JH, consegue descrever com precisão objetos que coloco à sua frente, apesar de não ter olhos há 3 meses. Quando pergunto como, ele apenas repete: ela me empresta os dela às vezes. Em 15 de novembro, Varga registra a primeira anomalia grave. Os exames de ressonância mostram que os cérebros deles estão mudando. Áreas responsáveis pelo reconhecimento facial estão sendo substituídas por tecido não identificado. Parece quase como se algo estivesse crescendo ali. Algo que usa os mesmos padrões de conexão neural para outra coisa. Na véspera do incidente, sua última anotação é um desenho. Um esboço do que parece ser uma figura humana alongada, com membros articulados de forma anatomicamente impossível. A legenda diz: o que o paciente 7 vê no canto escuro toda noite. Ele diz que ela está aprendendo a ter forma e que quando aprender completamente, vai precisar de mais olhos. Os arquivos da cozinha do asilo revelam um padrão sinistro.
Durante os 6 meses anteriores ao incidente, o consumo de sal aumentou 400%. Não havia registro de compras extras. Quando investiguei, descobri que os funcionários estavam recolhendo o sal das refeições dos pacientes. Eles começaram a fazer círculos com sal em volta das camas, contou uma auxiliar de serviços gerais, que pediu para não ser identificada. Se tirávamos, eles ficavam violentos. Um deles arrancou a própria orelha e usou o sangue para desenhar algo na parede. As fotos da cela em questão mostram símbolos que especialistas em ocultismo identificaram como uma variação do sigilo de Amon, usado em rituais de invocação do século XVII. O psiquiatra assistente, Dr. Montenegro, fez uma gravação em fita cassete, agora guardada nos arquivos restritos do Instituto Médico Legal. Paciente 33 afirma que ela vem de um lugar onde as formas não são fixas, onde tudo é feito da mesma substância que compõe os sonhos ruins. Diz que ela está presa aqui porque alguém a viu por muito tempo e que agora precisa de olhos para encontrar o caminho de volta. Em 28 de novembro, os registros de segurança mostram que todos os pacientes, simultaneamente, começaram a bater a cabeça contra as paredes às 3h17 da manhã. Exatamente 3 minutos depois, pararam. As câmeras capturaram algo impossível. Em todas as celas, as sombras dos pacientes continuaram se movendo por mais 11 segundos após os corpos terem ficado imóveis. O relatório do guarda noturno descreve: fui verificar o barulho. Encontrei todos sentados nas camas, sorrindo. Não sorrisos normais. Era como se alguém tivesse cortado suas bocas horizontalmente. O paciente 19 disse: está quase na hora da colheita. Quando perguntei o que isso significava, todos, ao mesmo tempo, apontaram para minha lanterna, para a luz, para as sombras que ela criava. O relatório oficial afirma que o incidente ocorreu às 4h33 da madrugada, de 2 de dezembro de 1982. Mas a fita do sistema de segurança, que eu encontrei escondida dentro de uma parede durante a reforma do antigo prédio, mostra a verdade. Começou exatamente 1 minuto após a última luz artificial ser desligada. Nas imagens em infravermelho, vemos os pacientes se levantando simultaneamente. Nenhum deles abre as portas. Elas simplesmente se abrem sozinhas. Eles caminham em fila perfeita para o corredor central, onde formam um círculo. Durante 7 minutos e 13 segundos, permanecem absolutamente imóveis. Então, como se seguissem um comando inaudível, levam as mãos aos rostos. O que acontece a seguir não parece humano. Seus dedos se movem com força e precisão cirúrgicas, penetrando as pálpebras sem hesitação. Sangue escorre em riachos grossos, mas nenhum deles emite um só som. Quando retiram as mãos, cada uma segura 2 globos oculares intactos. É então que as luzes piscam. Quando voltam, há algo mais no corredor. Uma figura alta demais para a arquitetura do local, que precisa se dobrar para não tocar o teto. A imagem é distorcida, como se o próprio vídeo estivesse tentando rejeitar sua presença. Ela se move entre os pacientes, recolhendo os olhos com gestos quase cerimoniais. Na última fração de segundo, antes da fita acabar, a entidade vira-se diretamente para a câmera. Mesmo através da distorção, é possível ver que onde deveria haver um rosto, há apenas um vazio que parece sugar a luz ao redor. E então, como se tivesse percebido que estava sendo observada, ela levanta uma mão com dedos longos demais e faz um gesto que os especialistas em linguagem de sinais identificaram como significando espera. O asilo foi demolido em 1984. O terreno foi salgado e coberto com 3 metros de concreto. Mas em 2017, trabalhadores encontraram algo durante escavações para uma nova construção.
7 caixas de metal enterradas a exatos 2,33 metros de profundidade. Dentro, frascos de vidro contendo olhos humanos, centenas deles, todos perfeitamente preservados em um líquido desconhecido. O mais perturbador, exames modernos revelaram que os olhos ainda apresentavam atividade elétrica residual, como se, de alguma forma, ainda estivessem vendo. O patologista responsável pelos testes desapareceu 3 dias depois de publicar os resultados. Sua última mensagem de texto, enviada para a esposa às 3h17 da manhã, dizia: "Ela me mostrou o que eles viram. Agora entendo por que precisavam arrancá-los. Eu tenho uma dessas caixas. Encontrei-a no porão da casa do antigo diretor do asilo, que foi encontrado morto em 1999, com as pálpebras costuradas. Dentro, além dos frascos, havia um envelope amarelo contendo 47 fotografias polaroides. Cada uma mostra um dos pacientes do asilo, tirada no dia anterior ao incidente. Em todas, eles estão sorrindo. E em todas, sem exceção, há um reflexo no espelho atrás deles. Algo que não aparece diretamente nas fotos. Algo que se estica para fora do frame, como se estivesse se aproximando da câmera. Algo com pelo menos 12 dedos em cada mão, dispostos em padrões geométricos impossíveis. Estou enviando este relato porque ontem à noite, ao revisar as fotos pela 100ª vez, percebi algo novo. Em cada imagem, o reflexo está um pouco mais perto, um pouco mais definido. E na última foto, a do paciente 47, dá para ver claramente que o que pensávamos ser dedos, na verdade são nervos ópticos, centenas deles, e eles estão se mexendo. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.